o ajuste de contas do magnata, o preço de uma mentira perfeita. Imagina que a tua vida é um postal perfeito de sucesso, um paraíso na costa, o sol a brilhar sobre o Atlântico, uma mulher deslumbrante ao teu lado. De repente, no meio da multidão, vês um fantasma do teu passado. Mas este fantasma não é apenas uma lembrança. Está horrivelmente grávida e o bebê é teu. O que farias nesse momento? Continuarias a andar? Ou enfrentarias a verdade da tua mentira perfeita? O sol ergueu-se sobre Cascais como uma moeda de ouro recém-cunhada. Ostentoso e ofuscante, Alexandre sentiu o seu calor sobre os ombros, um peso agradável que refletia o calor da mão de Isabel na sua. O riso dela, um som desenhado para menus de brunch e convéses de iates, tilintava ao seu lado. Esta era a sua vida agora. Um postal curado de sucesso. O linho branco e nítido da sua camisa impecável. A areia suave a ceder sob os seus sapatos italianos. A mulher ao seu lado, cuja beleza era tanto um consolo como uma declaração. Era perfeito. Era uma mentira. E então ele viu-a. O mundo abrandou ao ritmo espesso de um pesadelo. No meio das famílias dispersas e adolescentes risonhos, uma figura solitária caminhava perto da beira-mar da Praia do Guincho. A sua gravidez era inconfundível, uma curva orgulhosa e desafiadora contra o azul infinito do Atlântico. Vestia um vestido simples, desbotado para a cor de um céu pálido, e o seu cabelo escuro era uma desgraça, despenteado pelo vento salgado. Foi a forma como se movia que o atingiu primeiro, a ligeira coxear que tinha desde uma queda na infância, a teimosia dos seus ombros. Essa familiaridade passou ao lado do seu cérebro e atingiu-o diretamente no estômago. Clara. Não havia há 8 meses desde que os advogados tinham acabado de limpar a sua vida partilhada, apagando os votos e deixando apenas a linguagem estéril dos acordos de divórcio. Tinha dito a si mesmo que era o melhor, uma ruptura limpa. Tinha enviado os cheques. Tinha se isolado com o trabalho e a companhia perfeita de Isabel. E quase se tinha convencido de que Clara simplesmente tinha deixado de existir. Mas ali estava ela, um fantasma sob o sol da Riviera Portuguesa, impossivelmente real e devastadoramente grávida. O seu filho. O pensamento foi um golpe físico, tirando-lhe o fôlego. Lembrou-se da última conversa, uma chamada frenética e cheia de lágrimas que ele tinha atendido a caminho de uma reunião da administração. Estou grávida, Alex. Por favor, temos de falar. Ele tinha a despedido. Um último apelo desesperado. Mandou o seu advogado contactar o dela. A lembrança era ácida na sua garganta. Alexandre, querido, pareces que viste um fantasma. Isabel sussurrou, os seus dedos apertando-lhe a mão. A sua voz, geralmente um bálsamo calmante, era agora uma intrusão estridente. Ele não conseguia responder. O seu olhar estava fixo em Clara. Ela tinha parado, uma mão nas costas, a outra a embalar o seu ventre. O seu rosto, mesmo a esta distância, estava gravado com um profundo cansaço que parecia uma acusação pessoal. A brisa do oceano colava o tecido fino do seu vestido ao corpo, delineando o inchaço do seu estômago, a sua nova e sagrada forma, uma forma que ele tinha ajudado a criar e depois abandonado. A sensação de vergonha pública, uma sensação que não experimentava desde que era um miúdo que se tinha urinado na cama, invadiu-o. Ele era Alexandre, um titã do investimento privado, um homem cuja imagem era tão cuidadosamente gerida como a sua carteira. E a 50 metros de distância estava a prova viva, a respirar e grávida
do seu fracasso mais profundo. As pessoas que passeavam estavam a olhar. Conseguia sentir os olhos delas, os sussurros que em breve incendiariam os circuitos sociais de Cascais. Clara deu outro passo e depois fraquejou. O seu corpo balançou, uma cama frágil no vento. A sua mão foi do ventre para a cabeça, como se estivesse a tentar manter-se inteira. Os joelhos dobraram-se. "Meu Deus!" sussurrou Isabel, uma nota de horror teatral na sua voz. "Aquela mulher está bem?" O tempo pareceu fraturar uma parte dele, a parte fria e calculista que tinha construído o seu império. Gritou-lhe para dar meia volta, para ir embora, para fingir que não via nada. Era um desastre de relações públicas, uma catástrofe pessoal. Isabel já estava a puxar-lhe o braço, o seu instinto de autopreservação ativado. "Alexandre, vamos embora. Não nos devemos meter nisto." Mas os seus pés estavam colados à areia. Viu o rosto de Clara, pálido como a espuma do mar. Os seus olhos reviraram. Ela desabou, não num desmaio elegante, mas num colapso repentino e nauseabundo. O seu corpo atingiu a areia molhada com um baque suave. Ressonou como um tiro no repentino silêncio da sua mente. Um ofego coletivo percorreu a praia. As pessoas começaram a correr na direção dela. Uma mulher gritou para que alguém chamasse uma ambulância. O postal perfeito e curado da sua vida tinha acabado de se incendiar. Por um momento congelado, ele era apenas um homem a olhar para a mãe do seu filho, não nascido a cair inconsciente na areia. O título, a riqueza, a amante, tudo se dissolveu no ar salgado, deixando apenas a crua e abrasadora agonia da sua traição. A mentira que tinha construído estava a desmoronar-se tão certamente quanto ela o tinha feito, e nos seus escombros ele só conseguia olhar fixamente, paralisado pela enormidade do que tinha feito. O confronto no hospital. O cheiro estéril e antisséptico do hospital de Cascais foi uma bofetada, uma dura realidade após o ar aberto e salgado da praia. Alexandre caminhou a passos largos pelas portas automáticas, a sua mente um turbilhão de pânico e culpa. Tinha deixado uma Isabel furiosa no carro, os protestos dela sobre a imagem e o escândalo a desvanecerem-se no rugido da sua própria pulsação. Tinha seguido a ambulância, a conduzir o seu Aston Martin com um abandono imprudente que refletia o caos dentro dele. Chegou ao balcão da recepção de urgências, a sua voz cortada e autoritária. "Estou aqui por Clara Rezende. Acabaram de a trazer da praia." A recepcionista, uma mulher robusta e de olhos cansados, chamada Margarida, levantou o olhar do seu computador, nada impressionada com o seu fato feito, a medida ou a urgência no seu tom. "O senhor é familiar?" A pergunta ficou suspensa no ar, uma simples questão burocrática que o cortou até o fundo. Ele hesitou. "Sou o ex-marido dela." As palavras sabiam a cinza. Os dedos de Margarida tecearam no teclado. "O contato de emergência dela é Pedro Pires. Ele já está a caminho." Ela voltou a olhar para Alexandre. "Lamento, senhor, mas devido aos regulamentos de privacidade, só posso dar informações à família imediata ou ao contacto designado. Eu sou o pai do filho dela", espetou, sentindo que as palavras eram tanto uma declaração desesperada como uma confissão condenatória. A expressão da mulher não se suavizou. Se alguma coisa, um vislumbre de desaprovação, atravessou o seu rosto. "Isso não muda a papelada, senhor? Terá de esperar na sala de espera designada." Ela apontou vagamente para uma coleção de cadeiras de plástico desconfortáveis, onde as pessoas se sentavam em vários estados de ansiedade e medo impotente. Alexandre, que conseguia o presidente da Câmara ao telefone,
com uma única mensagem, estava a ser bloqueado por uma recepcionista de hospital. A ironia era sufocante. Tinha assinado voluntariamente os papéis que tinham cortado os seus laços legais, apagando efetivamente o seu direito de estar ali, de saber se ela estava bem, se o seu bebê estava bem. Era uma ferida auto-infligida e ele estava a sangrar. Retirou-se para a sala de espera, as luzes fluorescentes duras a exporem cada falha na sua compostura. Tirou o telemóvel, o seu polegar a pairar sobre o nome de Isabel. Já tinham chegado uma dúzia de mensagens. Isto é um pesadelo, Alex. O meu telemóvel está a explodir. Tinhas de correr atrás dela assim? Pensa nas fotos. O meu agente acabou de ligar. A imprensa está a pedir um comentário. Temos de nos antecipar a isto. Liga ao Antônio. Agora, ele ignorou-os a todos. A sua mente voltou para outro telefonema. Há meses. Estava num carro da empresa, preso no trânsito da cidade, a caminho de fechar um negócio importante. O nome de Clara tinha aparecido no ecrã. Tinha deixado ir para o correio de voz, irritado com a interrupção. Tinha ouvido mais tarde a voz dela pequena e trêmula. Alex, eu não queria fazer isto por telefone. Estou grávida. Sei que está tudo uma desgraça, mas é teu. Por favor, podemos simplesmente falar? Não com advogados, só nós. Tinha apagado a mensagem. Tinha racionalizado como um patético último esforço para voltar para a vida dele, para obter um acordo maior. Tinha instruído o seu advogado, Antônio, a deixar claro que toda a comunicação devia passar pelos canais legais. Tinha construído um muro de dinheiro e advogados à sua volta, e agora estava no lado errado, desesperado para entrar. Um médico de bata azul saiu de um par de portas duplas, o seu rosto sombrio. Alexandre levantou-se num salto, mas o médico passou por ele na direção de um casal de idosos encolhidos no canto. Alexandre afundou-se de novo na sua cadeira. O breve pico de adrenalina deixou-o a sentir-se vazio. Ele era um fantasma aqui, um espectro de uma vida passada sem direitos no presente. Tinha pago uma fortuna para se tornar um estranho para Clara. E o universo aparentemente tinha cobrado o cheque. O que terias feito no lugar de Alexandre? Ter-te-ias ficado para enfrentar as consequências ou ter-te-ias fugido para proteger a tua reputação? Deixa-me saber a tua opinião nos comentários. Cada tic-tac do relógio na parede era um novo tormento. Estaria ela acordada? Estaria o bebê vivo? As perguntas eram um bater incessante contra o interior do seu crânio. Pensou no colapso dela, na forma como o corpo dela simplesmente tinha cedido. Teria ela estado sozinha todo este tempo, a lutar, enquanto ele escolhia vinhos com Isabel e fingia que o seu passado não existia? O peso do seu abandono emocional assentou sobre ele, pesado e sufocante. Não era apenas o divórcio, o romance. Era a forma deliberada e calculada como ele a tinha silenciado. Tinha-lhe negado a sua humanidade. Tinha tratado os seus apelos como um incômodo comercial a gerir. Finalmente, um homem mais velho, com um rosto amável e curtido e uma madeixa de cabelo branco, entrou na sala de espera. Exudava uma força tranquila, a sua expressão uma mistura de medo e proteção feroz. Foi diretamente para o balcão. Sou Pedro Pires. Estou aqui por Clara Rezende. O comportamento de Margarida mudou instantaneamente. Claro, Sr. Pires, por aqui. A doutora Teresa está à espera para falar consigo. Enquanto Pedro passava, os olhos dele encontraram os de Alexandre. Não houve um vislumbre de surpresa. Apenas um desprezo profundo e abismal, que era mais doloroso do que qualquer ataque verbal. Naquele único olhar,
Alexandre viu-se a si mesmo como Pedro o devia ver, uma força destrutiva, um homem que partia coisas bonitas e afastava-se dos escombros. Pedro não disse uma palavra, simplesmente manteve o olhar de Alexandre por mais um segundo, antes de desaparecer através das portas duplas, deixando Alexandre sozinho na sala de espera, um rei destronado num reino de cadeiras de plástico e silêncio estéril. O ajuste de contas passou 1 hora, cada minuto uma eternidade. Alexandre passeava pela pequena sala de espera a ignorar o zumbido insistente do seu telemóvel. Finalmente tinha enviado a Antônio uma única mensagem cortada, lida com a imprensa, sem comentários. Era um reflexo, uma jogada do seu manual corporativo, mas sentia-se totalmente vazia. As portas duplas abriram-se de novo. Pedro Pires saiu, o seu rosto ainda sombrio, mas o lado afiado do pânico tinha suavizado para algo mais parecido com uma resolução cansada. Alexandre imediatamente encurtou a distância entre eles. Como está ela? A voz de Alexandre estava rouca. Pedro parou a olhar para ele com o mesmo frio desprezo de antes. Está estável. O bebê também, por agora. Desidratação severa, exaustão e um pico na sua pressão arterial. A doutora chamou-lhe um aviso pré-eclâmptico. Vão mantê-la em observação. O alívio tão potente que o atordoou inundou Alexandre. Graças a Deus, posso vê-la. O riso de Pedro foi um ladrar curto e amargo. Achas mesmo que tens o direito de perguntar isso? Está a carregar o meu filho, Pedro. Tenho todo o direito. Um direito que perdeste quando lhe enviaste avisos legais em vez de responder aos telefonemas dela. Respondeu Pedro, a sua voz baixa, mas a vibrar de raiva. Um direito que cedeste num documento que te pagou pelo privilégio da tua própria ausência. Não podes entrar agora a cheirar a colônia cara e a culpa e fingir que és mais do que a causa disto. Cada palavra era um dardo perfeitamente apontado e todas acertaram no alvo. Eu não sabia, disse Alexandre, a desculpa a soar patética, mesmo para os seus próprios ouvidos. Pensei que ela estava... Pensaste que estava a mentir, a tentar manipular-te. Pedro completou, os seus olhos a perfurar os de Alexandre. Porque é isso que fazes, Alexandre. Avalias as pessoas como ameaças ou como ativos. Clara foi um ativo até deixar de o ser, por isso liquidaste-a. Alguma vez, por um segundo, paraste para considerar que eras apenas uma pessoa, uma mulher grávida, aterrorizada, a quem uma vez prometeste amar e proteger. A verdade da acusação deixou-o sem palavras. Ele tinha feito isso. Tinha reduzido a mulher que outrora amou, a mulher que conhecia os seus medos e os seus sonhos, a uma entrada num livro de contas que estava a tentar fechar. Eu quero vê-la, repetiu Alexandre, a sua voz mais baixa agora, despojada da sua autoridade habitual. Era um apelo. Pedro estudou-o durante um longo momento, uma batalha silenciosa, a desenrolar-se por detrás dos seus olhos. Está a dormir, finalmente disse. A doutora deu-lhe um sedativo suave. Perguntar-lhe-ei quando acordar. Mas digo-te já, Alexandre, se ela disser que não, dás meia volta e sais deste hospital. Não vais causar outra cena. Já fizeste estragos suficientes para uma vida inteira. Ele não teve outra escolha senão aceitar. Retirou-se para a sua cadeira, sentindo-se como um suplicante. Passou outra hora. Finalmente, Pedro reapareceu na porta e deu um aceno cortado, quase imperceptível. O coração de Alexandre batia contra as costelas enquanto ele seguia Pedro pelo corredor. O ar ficou mais silencioso, cheio dos suaves bips e zumbidos da maquinaria médica. Pararam em frente a um quarto, o número 314. Pedro fez uma pausa, a mão na porta. Está acordada?
Aceitou ver-te por 5 minutos. Não a alteres. Alexandre anuiu, a garganta tensa, abriu a porta e entrou. Clara estava encostada em almofadas, um soro colado ao dorso da sua mão. A cor tinha voltado às suas bochechas, mas os seus olhos estavam sombreados pelo cansaço. Parecia frágil. No entanto, o seu olhar, quando pousou nele, era tão duro como aço. O silêncio no quarto era espesso com história não dita, com traição e mágoa. Clara sussurrou o seu nome. O que queres, Alexandre? A sua voz era áspera, mas firme. Não havia súplica, nem lágrimas, apenas um vazio assustador. Ele caminhou na direção da cama, sentindo que as suas mãos eram inúteis ao seu lado. Sinto muito. Vi-te na praia. Eu não tinha ideia. Não tinhas ideia de que continuava grávida? Perguntou ela, um vislumbre de humor amargo nos seus olhos. Ou não tinhas ideia de que era pobre o suficiente para caminhar numa praia pública em vez de vadiar num clube privado? Isso não é justo. Justo. Uma risada fraca e incrédula escapou-lhe. Queres falar sobre o que é justo? Foi justo quando te telefonei, a implorar-te para falares só comigo, e recebi uma carta do teu advogado a ameaçar-me com um processo por assédio. Foi justo quando soube que estavas de férias na Ilha da Madeira, com ela, através de uma revista de mexericos, enquanto eu vomitava todas as manhãs, aterrorizada de que ia perder este bebê. Ele encolheu-se. Eu posso ajudar. O que quer que precises. Dinheiro, médicos, um lugar para viver, o que for. Basta nomear o que queres. Era a sua configuração predefinida, a sua solução para cada problema. Passa um cheque. A expressão dela endureceu para algo próximo de nojo. Ainda não percebes, pois não? Pensas que podes abandonar uma pessoa e depois simplesmente comprar o teu caminho de volta para a vida dela quando é conveniente? Isto não é uma aquisição hostil, Alexandre. Isto é um bebê. O meu bebê. Uma vida humana. E não está à venda. A rejeição foi absoluta. Uma porta a bater-lhe na cara. Ela não estava a pedir o dinheiro dele. Estava a exigir a sua humanidade, a mesma parte de si mesmo que ele tinha desmantelado sistematicamente na busca do seu sucesso. O que queres de mim, então? Perguntou, a sua voz a falhar. Agora mesmo, disse, os seus olhos a encherem-se de lágrimas que se recusava a deixar cair. Quero que vás embora. Os teus 5 minutos acabaram. Ele ficou ali, congelado, o abismo entre eles mais vasto do que nunca. Tinha vindo para resolver as coisas, para gerir a situação. Mas estava a perceber-se com uma clareza que era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora, de que algumas coisas não podiam ser compradas, resolvidas ou geridas. Algumas dívidas eram pagas não em euros, mas em algo muito mais dispendioso. E ele nem sequer tinha começado a entender a moeda, a queda da imagem. O caminho de volta para a sua estéril casa de praia, com paredes de vidro, foi um borrão. Alexandre entrou e encontrou Isabel ao telefone, a sua voz uma mistura cuidadosamente modulada de indignação e vitimismo. Estava a passear pelo chão de mármore da sala, um copo de espumante na mão. Incrível, eu sei. Simplesmente me deixou lá. Claro, a minha preocupação é com a mulher, mas a pura humilhação. Ela viu e a sua expressão endureceu. Tenho de te ligar de volta. Terminou a chamada e confrontou-o. Bem, o teu pequeno caso de caridade está resolvido? A crueldade casual das suas palavras atingiu-o como um golpe físico. O nome dela é Clara, disse, a sua voz perigosamente baixa. E ela desabou. Está no hospital. Podia ter perdido o bebê.
Oh, por favor, Isabel zombou, a dar um gole delicado no espumante. Que terrivelmente dramático e conveniente, mesmo quando tu passas por lá. Não vês o que é isto, Alexandre? É uma armadilha. Ela é uma caça-fortunas e acabou de acertar no jackpot. A imprensa vai ter um dia de campo com a história da pobre ex-mulher grávida a colapsar aos pés do milionário sem coração e da sua nova namorada. Não é uma história, Isabel, é a minha vida. É a nossa vida, espetou ela, a sua compostura finalmente a rachar. A vida que me esforcei tanto para construir contigo. A marca, a imagem. Tens alguma ideia do que isto faz a nós? A mim? Não sou apenas a tua namorada. Sou uma embaixadora de marca. A minha reputação está ligada à tua. Este desastre que fizeste, ameaça tudo. Ele olhou para ela então. Realmente olhou para ela. Viu o cabelo perfeitamente penteado, o vestido de designer, o vislumbre de pânico e cálculo nos seus olhos. Tinha-a escolhido porque era fácil. Era simples, um belo acessório que não pedia nada mais do que o seu dinheiro podia proporcionar. Era a antítese de Clara que o tinha desafiado, que tinha exigido o seu coração, a sua atenção, a sua alma. Ele tinha fugido dessa complexidade para esta gaiola dourada vazia. Isto não é sobre uma marca, disse ele, a percepção a nascer nele com uma clareza nauseabunda. É sobre um miúdo, o meu filho. O rosto de Isabel contorceu-se numa máscara de fúria e medo. Portanto, é isso. Vais voltar para ela? Depois de tudo o que fiz por ti, apoiei-te através daquele divórcio feio, ajudei-te a reconstruir a tua imagem. Tu ajudaste-me a construir uma mentira, respondeu, as palavras a saberem a amargo, e ela acabou de colapsar numa praia. Ela aproximou-se dele, os seus olhos a arder. Precisas digerir isto, Alexandre. Precisas de a silenciar, pagar-lhe, fazê-la assinar um acordo de confidencialidade tão rigoroso que ela não possa sequer sussurrar o seu próprio nome. Se não o fizeres, ela vai envenenar tudo. É uma ameaça para nós, para mim, e tens de decidir quem vais proteger. A ameaça era clara. Não se tratava apenas de relações públicas, tratava-se da sua posição, da sua segurança. Clara e o bebê eram uma ameaça existencial para o mundo que Isabel tinha construído tão cuidadosamente. Nunca foste mais para mim do que uma distração, disse, as palavras tão cruéis quanto verdadeiras. E a distração acabou. Ele pegou no telemóvel, a sua mão a tremer. A fúria recuou, substituída por um frio e enjoativo medo. Pensou em Clara, sozinha no seu pequeno apartamento, provavelmente a ver este artigo neste exato momento. Esta humilhação pública, este ataque vicioso, estava a acontecer por causa dele. Ele tinha trazido Isabel para a sua vida e, ao fazê-lo, tinha trazido esta praga sobre Clara. Tinha acabado as coisas com Isabel, mas o dano já estava feito. Finalmente, tinha queimado a ponte para o seu passado, mas, ao fazê-lo, tinha ateado fogo à mesma terra onde tentava construir uma nova base. Pegou no telemóvel, o seu polegar a pairar sobre o nome de Clara, sabendo com absoluta certeza que desta vez um pedido de desculpas não seria suficiente para arranjar o que ele tinha permitido que se partisse. Como se reconstrói a confiança depois de uma traição tão devastadora e uma humilhação pública? É sequer possível? Deixa-me saber o que pensas nos comentários. E não te esqueças de pôr gosto neste vídeo e subscrever para mais histórias que exploram a complicada e bela paisagem do coração humano. O novo idioma. Presença. A chamada para Clara foi a mais difícil que alguma vez tinha feito. Esperava gritos, lágrimas, acusações.
obteve algo muito pior. Um cansaço tranquilo e profundo. Eu vi Alexandre, disse ela antes que ele pudesse sequer pedir desculpa. A sua voz era plana, vazia. Uma amiga do trabalho enviou-me o link. Parabéns! Conseguiste pintar-me como uma interesseira e manipuladora para o mundo inteiro. Clara, lamento tanto, foi a Isabel. Acabei com ela, acabou. Juro que não tive nada a ver com isso. Não importa se o fizeste, ou se simplesmente ficaste parado e deixaste que acontecesse, respondeu ela, a sua voz a quebrar com uma mágoa que o cortou até o fundo. O meu nome está na lama. A minha foto está em todo o lado. As pessoas que conheço estão a olhar para mim de forma diferente. Tens ideia do que é sentir isso? Eu não tinha. Sempre tinha sido ele a controlar a narrativa, aquele que pagava a publicitários para moldarem a sua imagem. Nunca tinha estado no lado receptor de uma dissecação pública. Vou resolver, prometeu, a voltar aos seus velhos instintos. Vou fazer com que o Antônio emita um comunicado. Vamos processar o blog por difamação. Vou gastar o que for preciso para limpar o teu nome. Não, disse ela, a sua voz firme. Chega de comunicados, chega de advogados, chega de batalhas públicas. Esse é o teu mundo, Alexandre, não o meu. Sempre que tentas arranjar as coisas, só fazes uma desgraça maior. Simplesmente afasta-te de mim. Por favor, eu não aguento mais isto. Preciso de me proteger, preciso de proteger este bebê. Ela desligou. A finalidade na sua voz era absoluta. Ele tinha sido completamente excluído. Durante a primeira semana, ele honrou o seu pedido. Foi uma agonia. Sentia-se como um membro fantasma, uma parte amputada de uma família à qual estava desesperado para se juntar. O silêncio era um rugido nos seus ouvidos. Ele instruiu Antônio a emitir um único e lacônico comunicado. A história é uma invenção maliciosa. O Sr. Vera tem o maior respeito pela sua ex-mulher, a Sra. Rezende, e pede que os meios de comunicação social respeitem a sua privacidade neste momento. E também fez com que a sua equipa legal enviasse uma carta de cessação e desistência tão ameaçadora que o blog retirou a história em questão de horas. Mas o dano já estava feito. A mentira estava lá, a viver nas redes sociais e nas mentes de estranhos. Ele apercebeu-se de que ela tinha razão. Os seus métodos, o dinheiro, o poder, as ameaças legais eram uma língua estrangeira no país da dor dela. Eram as ferramentas do homem que a tinha magoado, não as ferramentas do homem que possivelmente poderia sarar. Precisava de uma nova moeda. Então começou a aparecer, não com grandes gestos, mas com uma consistência tranquila. Soube do horário dela através de Pedro. Sabia que a sua consulta semanal com o obstetra era às terças-feiras de manhã. Na primeira terça-feira, estacionou o seu carro do outro lado da rua do prédio dela, às 8 da manhã. Às 8h30, viu-a sair, os seus movimentos lentos e cuidadosos, e começar a longa caminhada de 4 quarteirões até a paragem de autocarro. Não se aproximou. Apenas observou o seu coração a doer a cada passo que ela dava. Na terça-feira seguinte fez o mesmo, mas desta vez, enquanto ela fechava a porta, enviou-lhe uma mensagem. O meu carro está do outro lado da rua. Posso levar-te à tua consulta. Não falarei se não quiseres, apenas conduzirei. Se não quiseres, eu compreenderei. Viu-a ler a mensagem, o seu corpo a enrijecer. Olhou para o outro lado da rua e viu o seu carro. Durante 1 minuto inteiro ela ficou ali, a lutar consigo mesma. Depois, com um suspiro profundo, caminhou não para a paragem de autocarro, mas para ele. Entrou no carro e não disse uma palavra. Ele também não.
Ele conduziu-a até ao consultório médico. O silêncio era espesso, mas não totalmente hostil. Era uma trégua. Quando chegaram, ela começou a sair. "Vou esperar aqui", disse ele, "para te levar para casa." Ela parou, depois deu-lhe um pequeno e quase imperceptível aceno de cabeça e entrou. Tornou-se o seu ritual semanal. Ele levava-a, sentavam-se em silêncio. Ele esperava, levava-a para casa. Era uma estranha e silenciosa penitência. Já não era o seu ex-marido ou o seu amante. Era o seu motorista, um personagem secundário na história da gravidez dela. Mas estava ali. Aos poucos, outros pequenos atos se seguiram. Soube por um comentário casual que Pedro tinha feito de que ela tinha um desejo por uma marca específica de tremoços, em vez de pepinilos. Conduziu até uma loja no centro, comprou 3 frascos e deixou-os num saco fora da porta do apartamento dela com uma nota simples: "Caso precises." Começou a ler, não relatórios financeiros, mas livros de parentalidade. Leu sobre trimestres e desenvolvimento fetal. Preencheu os espaços vazios da sua vida não com negócios e conquistas, mas com conhecimento sobre o filho que estava determinado a conhecer. Uma tarde, enquanto a levava para casa, depois de uma consulta, ela finalmente falou. "Por que é que estás a fazer tudo isto?" perguntou com o olhar fixo na paisagem a passar. "Porque me disseste que o bebê merece um pai", respondeu ele honestamente. "E tinhas razão. Estou a tentar aprender a ser um. Comprar tremoços e ler livros não te torna pai, Alexandre." "Eu sei", disse. "Estar presente torna a consistência, a fiabilidade, aparecer. Foi nisso que falhei. É isso que estou a tentar aprender agora." Ela ficou em silêncio o resto da viagem, mas quando ele parou em frente ao prédio dela, ela não saiu de imediato. "O quarto do bebê precisa de ser pintado", disse, ainda sem olhar para ele. "E eu não o posso fazer sozinha. Os vapores..." Era a primeira vez que ela lhe pedia algo. Não dinheiro, não um grande gesto. Apenas o seu tempo, o seu esforço, a sua presença. "Que cor?" perguntou ele, o seu coração inchado de uma esperança frágil e dolorosa. "Um amarelo suave", disse ela, "como o sol. Estarei aqui no sábado de manhã." Ele prometeu vir com a tinta. Ela finalmente virou-se e olhou para ele. Os seus olhos ainda estavam guardados. A sua confiança era uma margem distante que ele talvez nunca alcançasse, mas, pela primeira vez, viu algo mais do que dor neles. Era um vislumbre de reconhecimento, um reconhecimento de que a sua nova moeda, a moeda simples e pouco glamurosa de aparecer, estava finalmente a começar a ser registada. O nascimento de esperança. O sábado chegou e Alexandre apresentou-se não num carro desportivo, mas numa carrinha de aluguer, carregada com latas de tinta de baixo couve, rolos, pincéis e lonas protetoras. Passou o dia inteiro no pequeno e abafado quarto de Clara, a colar fita crepe nas bordas e a pintar metodicamente as paredes de um amarelo pálido. Clara ficou na sala de estar, supostamente em repouso, mas ele conseguia sentir a presença dela, a sua tranquila observação do seu trabalho. Não falavam muito. Ele fazia uma pergunta: "Queres que pinte a moldura de branco?" E ela dava uma resposta simples, mas o espaço partilhado, a domesticidade da tarefa, começou a corroer a distância formal entre eles. Ele viu o mundo dela de perto, o cadeirão gasto, os livros em segunda mão a cobrir as prateleiras, a única foto emoldurada da sua falecida mãe na lareira. Esta era a vida que ela tinha construído das cinzas da que ele tinha queimado. Era pequena e humilde, mas era dela e era real. O ritmo tranquilo e constante das suas vidas continuou durante semanas.
As viagens de terça-feira, a recado ocasional. Ele montou um berço, a testa franzida em concentração, sobre as instruções suecas indecifráveis. Instalou barreiras para bebés, apesar de faltarem meses para ela precisar delas. Cada tarefa era um pequeno e constante tijolo numa fundação que ele estava a tentar desesperadamente assentar. Ele estava a tornar-se um elemento fixo, uma presença fiável que já não a fazia estremecer. A confiança não era falada, mas estava lá, um rebento frágil na terra queimada do seu passado. Depois veio a chamada. Era um pouco mais das 2 da manhã de uma terça-feira, no final do outono. Ele estava a dormir no seu apartamento na cidade, quando o seu telemóvel tocou na mesinha de cabeceira. Viu o nome dela e acordou instantaneamente. O seu sangue gelou. Alexandre, a voz dela era tensa pela dor, ofegante. Clara, o que se passa? É o bebê? Não sei, ofegou. Estou com câimbras muito fortes e acho que acabei de rebentar as águas. É demasiado cedo, Alex. Só tenho 34 semanas. O pânico, frio e agudo, inundou-o. Estou a ir. Liga para o 112. Não há tempo. Não posso. O Pedro não está. Tentei chamar um táxi. Disseram que demoraria 40 minutos. Alexandre, por favor. Estou com medo. O medo cru na voz dela apagou qualquer distância restante entre eles. Ela tinha-lhe ligado. No seu momento de terror, tinha-se voltado para ele. Estou a caminho, disse. A sua voz uma rocha de calma que ele não sentia. Aguenta, Clara. Eu chego já. Vestiu-se mais rápido do que alguma vez o tinha feito na sua vida. Agarrou nas chaves, quebrou todos os limites de velocidade nas estradas desertas da noite, os nós dos dedos brancos no volante. A sua mente era uma oração frenética. Por favor, que ela esteja bem. Por favor, que o bebê esteja bem. Ele encontrou-a no chão da sala de estar, o seu rosto pálido e com gotas de suor. Ajudou-a suavemente a levantar-se, envolveu-a numa manta e levou-a pelos 4 lances de escadas até ao seu carro. A viagem até o hospital foi um borrão de luzes vermelhas e os gemidos agudos e dolorosos dela do banco do passageiro. O pessoal de emergência rodeou-os no momento em que ele parou. Levaram-na numa maca, a mão dela a procurar a dele por um segundo, fugaz, antes de desaparecer através das portas duplas. E depois ele ficou sozinho de novo, de volta à sala de espera onde este pesadelo tinha começado há meses. Mas desta vez foi diferente. Não era um fantasma. Quando a enfermeira veio pedir as suas informações, ele sabia as respostas. Sabia o nome do médico dela, a sua data de parto, as suas alergias. Agora ele estava no formulário de admissão dela, logo abaixo de Pedro, como o seu contacto de emergência. Uma pequena mudança burocrática, que parecia uma mudança sísmica. As horas passaram. Ele telefonou a Pedro, que estava angustiado, e prometeu apanhar o primeiro voo de regresso. Passeou. Bebeu café amargo de uma máquina de venda automática. Rezou a um Deus em que não tinha a certeza de acreditar. Finalmente, mesmo quando a primeira luz cinzenta do amanhecer estava a raiar, a doutora Teresa, a mesma médica de antes, apareceu. O seu rosto estava cansado, mas calmo. Senhor Vera, ele procurou no rosto dela a preparar-se para o pior. Está o bebê? Clara teve um descolamento da placenta, provavelmente relacionado com a sua pré-eclâmpsia, explicou a doutora. Foi crítico. Tivemos de realizar uma cesariana de emergência, mas agora está estável. Está a recuperar. Ele desabou contra a parede em alívio. E o bebê? A doutora Teresa sorriu.
Tenho uma filha, é pequena, pesa um pouco menos de 2 quilos e está na unidade de cuidados intensivos neonatais por precaução, mas está a respirar sozinha. É uma lutadora, uma filha. As palavras ressoaram no mais profundo da sua alma. Tinha uma filha. Posso vê-las? Perguntou a sua voz embargada pela emoção. Pode ver a sua filha agora, disse ela. Clara sairá da recuperação daqui a cerca de 1 hora. Ele seguiu uma enfermeira através de um labirinto de corredores até a unidade de cuidados intensivos neonatais. Depois de esfregar as mãos até as deixar em carne viva, foi conduzido a uma incubadora pequena e transparente. E ali estava ela, tão pequena, tão impossivelmente perfeita, com uma pequena mecha de cabelo escuro, tal como a mãe. Estava ligada a monitores que emitiam bips suaves, mas o seu diminuto peito subia e descia com um ritmo constante e determinado. Passou uma mão pela abertura e colocou suavemente um dedo na sua pequena mão, que se agarrou. Os seus dedos impossivelmente minúsculos curvaram-se à volta do seu. Naquele momento, o mundo inteiro se desvaneceu. O dinheiro, o poder, os erros, as traições, nada disso importava. Tudo o que existia era o avassalador, aterrorizante e incondicional amor por este pequeno e frágil ser humano. Esta era a sua filha, a sua responsabilidade, a sua redenção. Não soube quanto tempo ficou ali, apenas a ver a respirar. Quando finalmente foi ao quarto de Clara, encontrou-a acordada, pálida, mas lúcida. Ele caminhou na direção da cama, o seu coração demasiado cheio para as palavras. Ela olhou para ele, os seus olhos cheios do mesmo espanto e exaustão que ele sentia. Viste-a, disse Clara, uma lágrima a rolar pela sua face. É perfeita, conseguiu dizer. É linda, tal como a mãe. Sentou-se na cadeira ao lado da cama dela e, pela primeira vez, pegou na mão dela. Ela não se afastou. Sentaram-se num silêncio partilhado e exausto. Já não eram ex-cônjuges, já não eram adversários. Eram simplesmente 2 pais, ligados para sempre por um amor feroz e milagroso pela pequena menina que lutava pela sua vida, um andar abaixo. A noite mais longa das suas vidas tinha terminado e no seu rasto um novo e incerto dia estava a amanhecer. O recomeço cotidiano. 2 semanas depois, o bebê, a quem Clara tinha chamado Esperança, teve alta da UCIM. O apartamento que ele outrora tinha visto como um símbolo da sua luta era agora o quarto de um bebê. Banhado na suave luz amarela das paredes que ele tinha pintado, estava desarrumado com fraldas, biberões e o belo caos de uma nova vida. A sua nova realidade era uma estranha dança de coparentalidade. Não era um romance reacendido, não havia grandes declarações de amor ou perdão. Em vez disso, as suas interações baseavam-se na logística mundana e essencial de manter um diminuto ser humano vivo. As suas conversas eram sobre horários de alimentação, consultas médicas e a quem cabia acalmar o bebê às 3 da manhã. No entanto, dentro desta rotina, algo novo estava a criar raízes. Ele viu o amor feroz e incansável na forma como Clara segurava a esperança. As suaves canções de embalar que cantava quando pensava que ninguém a ouvia. E ela viu-o a ele, viu-o a enrolar com perícia a filha, uma habilidade que ele tinha aprendido com um vídeo do YouTube às 4 da manhã. Viu-o a passear sem fim na pequena sala de estar, a embalar uma esperança irritadiça no seu ombro até que ela finalmente adormecia. Ela viu-o não como o multimilionário que a tinha abandonado, mas como o pai de esperança. Um homem que aparecia, um homem que ficava. Naquela noite, um arrepio de outono abanou os vidros da janela. Esperança dormia no seu Moisés junto ao sofá, a fazer suaves arrulhos.
Alexandre tinha acabado de lavar a louça do jantar, comida chinesa de takeaway nas suas caixas, enquanto Clara o observava, uma expressão pensativa e indecifrável no seu rosto. Ele secou as mãos e sentou-se no cadeirão gasto em frente a ela. O silêncio era confortável agora, um espaço partilhado em vez de um vazio. "O Pedro ligou hoje", disse ela, a sua voz suave. "Está feliz por teres estado cá." "Fico feliz por estar aqui", disse simplesmente. Era a coisa mais verdadeira que alguma vez tinha dito. As salas de reuniões e os negócios de 1.000 milhões de euros da sua vida antiga pareciam um sonho de outra existência. Este pequeno apartamento, com cheiro a pó de talco e a respiração tranquila da sua filha, parecia o único lugar real no mundo. "Isto é difícil, Alexandre", admitiu ela, finalmente a olhar para ele. "Ver-te aqui, lembrar-me de tudo. Às vezes ainda estou tão zangada contigo que mal consigo respirar." "Eu sei", disse ele, o seu olhar inabalável. "Tens todo o direito de estar. Não espero que me perdoes, Clara. Tudo o que posso fazer é tentar ser o pai que Esperança merece." Ela olhou para a filha, a sua expressão a suavizar. "Ela merece tudo." Ela olhou para ele. "O que acontece agora? O que é isto?" Era a pergunta que pairava entre eles todos os dias. Não eram um casal. Não eram apenas copais. Eram algo intermédio. Duas pessoas ligadas por um passado doloroso e um futuro precioso e cheio de esperança. "Não sei", confessou ele. "Estamos a escrever um novo livro, suponho, e estamos apenas na primeira página." Ele hesitou. Depois deu um salto. "Está a ficar tarde. Posso ficar no sofá caso precises de ajuda com a mamada da noite?" Clara olhou para ele. Os seus olhos procuravam os dele. Não viu nenhuma agenda, nenhuma manipulação. Apenas um homem cansado a oferecer a sua presença. Pensou nas longas e solitárias noites que se avizinhavam, o peso avassalador de ser uma nova mãe. Ela deu um aceno lento e deliberado. "Está bem, Alexandre, podes ficar." Não foi uma declaração de amor. Não foi uma promessa de um futuro juntos. Não foi perdão. Mas foi aceitação. Foi um único e trêmulo passo em direção ao novo caminho que estavam a forjar juntos. Um caminho não de regresso ao que tinham perdido, mas para algo que ainda tinham de definir. Ele tinha tentado apagá-la, mas agora, neste pequeno e tranquilo quarto, ele finalmente tinha encontrado o seu lugar na história dela. Não como o vilão, nem sequer como o herói, mas simplesmente como um homem, presente na página, pronto para ver o que o próximo capítulo traria. A cura é uma viagem que nunca é uma linha reta. Pode a confiança, uma vez estilhaçada, voltar a ser realmente completa? O que é que realmente parece a redenção no dia a dia, nos momentos tranquilos entre as cenas dramáticas? A história de Alexandre e Clara está longe de terminar. Se acreditas em segundas oportunidades e no poder de aparecer, deixa-me saber o que pensas nos comentários.